Segundo livro de Samuel, capítulo 21, e quem encontrar, por favor, vá ficando de pé. Glória a Deus. Em reverência ao nosso Deus, nos ponhamos de pé. Quero parabenizar aqui a todas as irmãs que têm organizado essa noite e também tudo que foi aqui apresentado, ministrado. Essas peças, essas encenações foram todas lindas. Segundo Samuel 21. Segundo livro de Samuel 21. Quem encontrou? Se você está perto de uma mamãe aí, diga para ela, você está de parabéns hoje. Se quem está perto de você não é mãe, ele também está de parabéns porque ele tem uma mãe. Capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Preste atenção. Então Rispa, é o nome dela, viu? Esquisito, né? Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco. Não foi o que eu disse? Eu não disse o versículo não? Ai, Jesus de Nazaré. É versículo 10. Versículo 10. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos lá. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Palavra do Senhor, amém? Podem se assentar. Atenção, eu quero que você preste bastante atenção a esta história. O texto que eu li fala de uma mulher chamada Rispa. Dá para memorizar o nome dela? Como era o nome dela? Rispa. Quem já tinha ouvido falar desta mulher? Levante a mão. Algumas pessoas só. Sabia disso. Porque na verdade, eu mesmo já li a Bíblia várias vezes, mas não tinha me despertado ainda para essa mulher. Rispa é o nome dela. Ela tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. O nome de um era Armoni. O nome do outro era Mefibosete. Digam Armoni. Digam comigo Mefibosete. Esta mulher era uma das mulheres de Saul. Digam mulher de Saul. Digo melhor, ela era uma concubina de Saul, era uma das segundas mulheres de um dos reis de Israel. No Antigo Testamento tinha a prática da poligamia, em que o homem podia casar com mais de uma mulher, se tivesse condição de mantê-la financeiramente e psicologicamente, socialmente. E Saul, ele tinha muitas concubinas, e entre elas existia uma chamada Rispa. Esta mulher era filha de um homem chamado Aiá. E esta mulher deu a Saul 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. O nome de um se chamava Armoni. O nome do outro se chamava Mefibosete. Saul tinha 2 filhos chamados Mefibosete. Aliás, Saul tinha um filho e um neto chamado Mefibosete. Mefibosete, que morava em Lodebar, que depois passou para a casa de Davi, não era esse filho de Rispa. Rispa era mãe de Armoni e de Mefibosete, era outro Mefibosete.
E o que acontece é que um dia, preste atenção, esta mulher está em sua casa, e de repente chegam soldados em sua casa, e dizem: Rispa, o rei Davi nos deu uma ordem, toda atenção é pouca, que nós levássemos Armoni e Mefibosete, seus filhos, porque eles dois serão enforcados hoje. Digam comigo: misericórdia. Mais uma vez, misericórdia. Eu vou repetir: esta mulher estava em casa, feliz, contente, tranquila. Ela amava os dois filhos do jeito que você ama os seus filhos, do jeito que eu amo Asaf e Axa. O amor que eu tenho por Asaf e Axa não é diferente, não é maior do que o que Rispa tinha pelos seus dois filhos. E de repente ela estava em sua casa e alguém bate forte na sua casa e diz: Rispa, repetindo: o rei Davi mandou dizer que hoje você vai ficar sem filhos. Os seus dois filhos hoje foram sentenciados ao enforcamento. Seus dois filhos hoje têm que morrer. E aquela mulher não podia fazer nada, porque era decreto do rei. E o rei, quando dá um decreto, nem ele mesmo pode tirar a palavra que deu. Você sabe disso? Quando um rei baixa um decreto, nem ele pode desfazer o que ele disse, o que ele escreveu. Aquela mulher ficou sem ter o que fazer. Os dois filhos agora tinham que ser enforcados. E esses filhos foram levados a um determinado lugar. Rispa os acompanhou. E quando chegam no lugar do enforcamento, aqueles soldados põem, olha aqui, uma corda no pescoço de cada um e os empurra de uma vez. E os dois são enforcados no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo lugar. Será se essa mulher ficou triste? Será se essa mulher ficou abatida? Será se essa mãe sentiu? Claro que sim. Aqueles que enforcaram esses dois filhos de Rispa não tiraram os cadáveres dos dois filhos de Rispa para sepultá-los dignamente. E eles ficaram onde foram enforcados. Ninguém podia tirar dali, e você vai saber já já por quê. Agora imagine a cena de Rispa, vendo os dois filhos sendo lançados ao enforcamento, vendo os dois filhos sem vida. Imagina como não estava a sua vida, como não estava a sua alma. O versículo que eu li, o versículo chave, ele diz o seguinte: que Rispa ficou no lugar onde os seus dois filhos foram enforcados. Nem ela podia tirar os cadáveres dali, era ordem. Só podia tirar os cadáveres dos filhos dali se o rei mandasse uma ordem, e nem isso ele se lembrou de mandar dizer. E ela pegou um pano de saco, diga um pano de saco. Mais uma vez, pano de saco. E ela se cobre com aquele pano de saco que era sinal de luto. Alguém que se cobrisse com um pano de saco estava dizendo assim: estou triste, estou abatida, tive uma perda, estou problemática, estou arrasada, estou de luto. Ele ou ela, se vestisse de pano de saco, estava dizendo da sua tristeza. E ela se vestiu de pano de saco e ficou ali de frente aos seus filhos mortos. Um mês, digam um mês, digam um mês inteiro. 2 meses inteiros, digam 2 meses. Alguns escritores dizem que ela ficou 6 meses naquele local, vendo os filhos mortos se decompondo em cima da terra,
sem ser sepultados, ela transferiu sua morada para aquele lugar. Ela fez uma palhoça para ela. Ela passou a cozinhar ali. Tudo dela era ali. Ela não saía mais dali. Ela ficava dia e noite ali. E ela não conseguia dormir ali. A Bíblia diz que durante o dia ela guardava os corpos dos 2 filhos, para que os animais, as aves dos céus não devorassem os corpos. E à noite ela ficava acordada para que os animais não viessem comer os corpos dos filhos. Não tem quem entenda o amor de uma mãe. O que Rispa fez pelos seus 2 filhos, qualquer mãe verdadeira é capaz de fazer. Qualquer mãe verdadeira faz isso e muito mais pelos seus filhos. Não tem quem entenda o tamanho do amor de uma mãe. Não adianta chegar para uma mãe que está sofrendo com os filhos e dizer assim: deixa teu filho para lá, abandona-os. Não adianta, porque elas não fazem. O amor da mãe é tão grande. Por favor, tem gente conversando no corredor, eu estou sendo abusado e você mais. Dá ordem aí, Erilânia. Fala com tudo aí, que senão eu vou deixar o microfone e vou resolver o problema aí. Os obreiros, por favor. Eu vou deixar o microfone e vou lá. Não é que a pessoa vem para a igreja, vem bagunçar na igreja, homem. Numa noite festiva dessa. Voltemos para cá. O que essa mãe fez, a minha faria. A sua faria. Porque era uma mãe verdadeira. Quem é que compreende o amor de uma mãe? Não tem que compreenda. Hoje quem assistiu meu programa pela manhã viu quando eu dei o exemplo de minha mãe. 7 filhos. E eu me lembro quando nós 7 estávamos em casa. Minha mãe, na hora do jantar, colocava o de papai, o almoço, o jantar de papai. O meu, de Agemiro, de João, de Luizinho, de Moreninha, de Lucinha e de Jorge. E eu, mais velho, ficava observando aquele movimento todo. Ela colocava a comida de todos, irmã Maria. Aí depois era que ela ia colocar o dela. Nunca ela comia antes de nós. A sua mãe também fez isso por você. A mãe deixa de comprar algo para ela para comprar para os filhos. Porque não tem quem compreenda o amor de uma mãe. Nem o pai compreende. O pai, o amor dele é o grande amor, mas ele não compreende o amor da mãe. Ele tem sua forma de amar, eu já expliquei aqui, mas como a mãe não. Erilânia, vamos lanchar ali. Aí eu vou. Aí quando a gente vai no meio do prato, ela parte 2 pedaços. Aí diz: esse daqui é de Axa, esse aqui é de Asaf. Eu digo: como que a gente leva mais para eles? Compra ali e a gente leva. Como o seu? Não, levar do meu. Eu quero levar do meu. Não, minha filha, come. A gente leva do outro ali, a gente compra e leva. Não, vou levar do meu. Tem quem compreenda? É ela. É a mãe. Não adianta mudar. Hoje eu falei na rádio pela manhã sobre uma história que foi escrita há muitos anos. Uma mãe que não tinha filhos. Ela não podia gerar. E ela pediu a Deus um filho e Deus lhe deu. Ela engravidou. E quando a criança nasceu, a enfermeira trouxe a criancinha e deu para ela. E quando ela olhou a criança, faltavam as 2 orelhas. As 2 orelhas. Foi escrito, abalou a literatura por muito tempo. E a mãe consultou ao médico, divulgou-se
que a criança não tinha problema auditivo. O aparelho auditivo era bom, mas as duas orelhas aqui não tinham. E a criança cresceu, e a mãe sempre recebendo uma punhalada no coração, quando a criança chegava chorando e dizia: mãe, eu não vou mais para a escola não. Eu não vou mais para a escola não, mãe, porque os meninos ficam me chamando de menino sem orelha, e eu não vou mais. Eles ficam mangando porque eu não tenho orelha. Ela consultou o médico, foi lá com o esposo, consultou o médico, e o médico: o que é que a senhora quer? Ela falou: eu queria que o senhor me dissesse se tem solução para a causa do meu filho, porque ele fica triste. E o médico disse: olha, tem uma esperança. Quando ele completar 21 anos, se aparecer alguém que doe orelhas para ele, então pode se tentar um transplante. Ele completou 21 anos e a história estourou. Zezinho vai ter orelhas, porque apareceu alguém que vai doar. Apareceu o doador. E ele foi lá e implantaram as orelhas nele. E ele se olhava no espelho depois daquele dia e dizia: nossa, eu sou um jovem agora comum, como os demais rapazes. Eu tenho orelhas. Arrumou uma noiva, se casou, teve filhos todos normais. Depois de alguns anos, a mãe dele veio a morrer. E perdeu a mãe morreu. E lá na sala funerária, a história diz que o pai de José disse: Zé, vamos despedir-nos de sua mãe. E foram lá onde até o esquife, o caixão estava. E pela última vez ele viu sua mãe. E o pai dele põe a mão nos cabelos longos e negros de sua mãe, no caso a esposa, e faz assim, afasta os cabelos da mãe. E aquele rapaz nota, ela tinha o cabelo grande, e agora afastados, aquela criança, aquele rapaz, agora homem, feito pai de filhos, notou que sua mãe, morta, não tinham as duas orelhas. Ele recebeu a doação das duas orelhas. Quando ele perguntou à mãe quem foi que doou, ela falou: um dia você vai saber, mas hoje não precisa você saber. Ela doou as duas orelhas e disfarçou durante a vida toda, o restante da vida dela, com os cabelos longos por cima das orelhas, para ele não perceber. Ela teve essa diligência. Mãe é mãe faz isso. Não adianta ninguém dizer que não faz, que mãe faz. Mãe doa orelha, mãe doa coração, mãe doa rins, o que precisar ela doa, ela morre para dar vida ao filho. Por isso eu quero uma salva de palmas para as mães. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E esse texto, a história de Rispa, é muito interessante. Por que foram matar os dois filhos de Rispa? Por que foram enforcar esses dois rapazes? É simples de contar. Estava uma grande fome em Israel. Diga fome. 3 anos de fome, Leide. 3 anos de fome. Acredito que aqui ninguém passou fome ainda. Ou se você passou, você sabe como é ruim. Quando a gente está com fome, é horrível. A Bíblia diz que nessa época aqui, haviam tempos de tanta fome em Israel. Tinha época que tinha mãe. Houve um caso de 2 mulheres estarem com tanta fome, que as duas fizeram um pacto: vamos matar meu filho hoje e a gente come, e amanhã a gente mata o teu e a gente come. O desespero da fome. E essa causa aqui não era aquela, mas também um tempo de fome. 3 anos de fome. E Davi orou a Deus e disse: Deus, por que é que está acontecendo essa fome aqui em Israel? Aí Deus respondeu: sabe por que é que está havendo fome? 3 anos de fome? É porque Israel está debaixo de um pecado. Saul, o primeiro rei de Israel, cometeu um pecado, quebrou uma aliança
E por isso agora vem essa fome. Vários anos, 30 anos, cerca de 30 anos depois que Saul morreu, estava essa fome em Israel por causa de um pecado cometido por Saul. Qual era o pecado de Saul? Vou explicar. Saul havia quebrado uma aliança. Digam aliança. Digam aliança. Levante a mão e diga: aliança não é para ser quebrada. Mais uma vez, aliança não pode ser quebrada. Gente, cuidado para não fixar aliança. Ou melhor digo, cuidado quando você for fazer uma aliança. Que quando você faz uma aliança, a aliança está feita. Acontece que, vamos voltar ao passado um pouquinho, vamos voltar. Israel entra em Canaã através do ministério de Josué, e Deus havia dito: Josué, quando entrar em Canaã, não faça aliança com ninguém daquela terra, para que isso não te seja por laço. Quando Josué entra em Canaã, lá existe um povo chamado Gibeonitas. Digam comigo: Gibeonitas. Mais uma vez, Gibeonitas. Lá existia um povo da terra de Gibeon, da descendência de Gibeon. Esse povo não pertencia ao povo de Israel, não era povo da descendência dos hebreus, não era o povo de Deus, era para expulsar de Canaã, mas se mostraram um povo bonzinho. E em Josué capítulo 9, diz a Bíblia Sagrada que Josué faz aliança com esse povo. Digam Josué. Josué capítulo 9 conta que Josué fez aliança com quem não devia. Fez aliança com os Gibeonitas. Fez uma aliança com quem não devia fazer. Qual foi a aliança? Deus é testemunha entre mim e ti, que Israel nunca fará mal a vocês. Vocês serão nosso povo amigo. Então digam comigo: aliança é aliança. Mais forte: aliança é aliança. Agora estava feito o pacto. Israel não podia fazer mal aos gibeonitas. Era para deixá-los ali por toda a vida, porque a aliança tinha sido feita. Lá na frente se levanta o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Digam Saul. Saul, quando olhou para os gibeonitas em Israel, olha aqui: você é o quê? Gibeonita. Vai morrer. Não posso morrer não. Vai morrer. Você pertence a Israel? Não, mas não, vai para a faca. Vai morrer. Vou arrasar com todo mundo aqui. Então Saul quebrou aquela aliança. Começou a matar os gibeonitas. Começou a escravizar os gibeonitas. Não deixava mais os gibeonitas viverem em paz. E começou a matar fulano, matar beltrano, privar fulano de um roçado, privar fulano de um direito. E assim os gibeonitas ficaram sufocados. E Israel passou a padecer. Saul quebrou uma aliança, mesmo errada, mas que foi feita. Olha para cá. Ei, você que ainda não casou, atenção. Tu sabias que o casamento é uma das principais alianças dessa terra? Antes de você dizer sim, pense muitas vezes e ore muitas vezes. Porque se você casar com a pessoa errada, a aliança foi feita e acabou. A aliança tem que perdurar até a morte. Bispo, pelo amor de Deus, mas a mulher quer bater nele, então não deixe não. Que eu já vi essas histórias também, de mulher batendo em marido. O que aí está acontecendo? Não, ela bateu na minha cara, ela deu nele. Então, seja macho, pelo menos para correr. Não apanhe não. Depois de firmar a aliança, está feita. Casou com uma pessoa que não devia, firmou a aliança com uma pessoa que não quer servir a Deus, que é uma pessoa ignorante, seja ele ou ela, casou, está casado. Ou ferrado, mas está casado. Se quebrar a aliança, tem problema.
Qualquer aliança quebrada traz problemas. Digam comigo, aliança é aliança. Atenção, a aliança não se pode ser quebrada. Agora, se quebrar uma aliança com o homem já traz problemas, agora imagina quebrar aliança com Deus. Atenção aqui. Eu vou te batizar. Tu prometes ser fiel a Deus até o fim de tua vida? O que é que todos respondem? Sim. Mas muita gente quebra. Se quem quebra uma aliança com um ser humano já tem problema, agora imagina quem quebra uma aliança com Deus. Como é que pode ter paz? Tem alguns irmãos que eu peguei uma chave daqui da minha residência, de um apartamento, e disse assim: olha, irmão, leva essa chave contigo. É uma aliança que eu faço contigo, de que eu não irei agir nunca contra você. Ele levou aquela chave e guardou. Eu fiz uma aliança. No dia que eu disse sim no meu casamento, eu fiz uma aliança. No dia que eu disse sim para a obra de Deus, eu fiz uma aliança. Pois bem, Saul quebra a aliança. Agora vem 3 anos de fome. Quando Davi descobre que a fome é por isso, preste atenção, Davi corre lá nos gibeonitas e chama o chefe e diz: ei, venha cá, aqui em Israel dá fome, 3 anos de fome, todo mundo morrendo de fome. Então Deus me falou que é porque Saul fez mal a vocês. O que é que vocês querem para perdoar nós? Querem dinheiro? Querem ouro? Querem prata? Eles disseram: não, Davi, nós não queremos dinheiro de vocês não. O que Saul fez conosco não se paga com dinheiro. Nós queremos apenas uma coisa: que você me aponte 7 homens da casa de Saul para a gente enforcar. Agora Davi estava num beco estreito. Se não liberasse, a fome continuava sobre o país todinho. E se liberasse, ia botar um bocado de mães para sofrer. Davi escolheu dos males o menor e foi atrás de 7 pessoas da família de Saul. Entre essas 7 estavam 2 filhos. Um se chamava Armoni e o outro Mefibosete. E agora eles são enforcados diante de sua mãe, e sua mãe fica ali durante cerca, parece que de 6 meses. Estava uma seca terrível. Enquanto não choveu, esses cadáveres não saíram de lá e a mãe não saiu do pé. Ela ficou guardando de dia e de noite, mudou sua residência para lá, almoçava, jantava, merendava, dormia, ou parecia que dormia, passava noites ali, mas não largava os corpos dos filhos, mesmo em decomposição. Nenhum animal encostou, nenhuma ave do céu encostou. Essa era que era a mãe, e você, mãe, faz isso também pelo seu filho. Parabéns por você que é mamãe. A mãe faz qualquer coisa pelo filho. O filho pode não fazer qualquer coisa pela mãe, mas a mãe faz qualquer coisa pelo filho. E para terminar, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Esse é o que é o verdadeiro amor. Deixa eu dizer aqui rapidamente algumas características dessa mulher, que todas as mães têm. Primeiro, ela fez uma entrega. Digam: mãe se entrega. Ela mudou para aquele lugar. Ela tinha uma casa boa, porque ela era concubina de Saul. Era mulher de um rei. Então ela tinha uma casa boa. Ela tinha dinheiro, ela era famosa. Mas ela trocou sua mansão pelo deserto. Ela trocou seus assentos por pedra, seus assentos luxuosos por pedra, porque era uma verdadeira mamãe. Outra coisa, ela era humilde. Ela vestiu-se de pano de saco, vestimentas simples, trocou por aquelas vestes que ela tinha. Ela tinha coragem e ousadia. Mãe tem coragem, mãe tem ousadia. Quando vinha uma ave querer comer o corpo do filho, ela dava em cima e enxotava a ave. Quando vinha um animal, ela expulsava o animal. Sai urso, sai onça, sai guará, sai tudo que não presta. Meu filho não é comido pelos bichos. Mãe de coragem. Também ela tinha esperança.
Por quê? Por que ela estava ali? Porque ela sabia que algo ia acontecer. Mãe é aquela que tem esperança de acontecer algo de bom na sua casa, nos seus filhos. Também ela tinha reconhecimento de suas limitações. Por que ela não brigou com o rei? Para que o rei não levasse os filhos para a morte. Porque ela reconhecia que era limitada. Ela reconhecia sua fragilidade. Depois, ela tinha decisão firme. Quantos não passaram ali e disseram, tá louca? Perto de 2 cadáveres. Tá louca? Mas ela não queria saber se estava louca ou não. Quantas mães de família não já foram atrás dos filhos bêbados nos botecos? Quantas mães de família já não foram atrás de suas filhas caídas bêbadas nos bares? E pessoas dizem, louca! E você, cá com você, louca não. Eu estou muito sadia. Porque se eu não for, meu filho morre. Se eu não for, minha filha morre. É você, mãe, que faz isso. Pai também faz. Mas a mãe, o coração é diferente. Eu não quero dizer que a mãe ama mais. Eu quero dizer que o amor da mãe é diferente. É muito diferente. Ela tinha decisão firme. Muitos diziam, ela enlouqueceu. Mas ela enlouqueceu não. Tem esperança para eles. Vai ter um sepultamento digno para meus filhos. Mães, eu quero dizer para vocês, desistam dos filhos não. Desistam dos filhos não. Deixe quem quiser dizer que você está louca. Você não está louca. Você é simplesmente mãe. E a palmas para Jesus. Aleluia. Essa mulher também, para finalizar, ela tinha uma preparação emocional grandiosa. Já imaginou como não estava o coração dessa mulher? Ver os 2 filhos levados para serem enforcados, os 2 filhos sendo enforcados, e agora vendo os filhos se decompondo. Mas ela estava preparada por Deus para enfrentar aquela cena tão triste e tão terrível. E ela livrou os corpos dos filhos. E quando essa notícia se espalhou, que chegou lá no palácio, aí Davi disse o seguinte: o que é que está acontecendo, homem? Alguém disse, Rispa está há 6 meses ao redor dos corpos dos filhos. E isso comoveu o rei. Digam, comoveu o rei. Diga, Davi se comoveu com a atitude de Rispa. Atenção, mães, eu quero dizer uma coisa para vocês. As atitudes de vocês para com seus filhos pode não comover algum ser humano dessa terra, mas vai comover ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não desista não. Continue orando. Não deixe Satanás, as aves de rapina, os animais noturnos pousarem, os demônios sobre os seus filhos. Eles podem estar se decompondo no pecado da droga, da prostituição e do homossexualismo, mas eu profetizo nesta noite, o rei de Israel vai mandar buscá-los, aleluia, vai ressuscitá-los para ele, para a glória dele. Quantas mães tem aqui que Deus já salvou seus filhos? Louvado seja Deus. Vai ter vitória na tua casa, minha querida mãe. Continue sendo fiel a Deus como Rispa foi, e ela teve vitória na vida, porque o rei se compadeceu e deu aos filhos dela uma sepultura digna. A promessa de Deus para você, mamãe, é que Ele vai atender o teu pedido todos os dias que ora, dizendo, Senhor, não deixe os demônios tomar conta dos meus filhos. A esperança. E você, filho, eu me lembro de um poema antigo que dizia assim: quem perdeu, mamãe perdeu o doce melhor da vida. Essa palavra mãe, ela é doce. Eu disse hoje na rádio, a gente tem um bocado de segundas mães. Eu tenho. Mas mãe primeira, só tem uma. Que nem pai. Eu me condoo nesta noite com você que não tem mais mãe. Eu vou até orar por você, para que o Espírito Santo venha lhe consolar nesse dia. Eu sei que tem mães aqui, eu sei que tem,
que só vieram hoje por causa dos filhos, porque os filhos iriam ficar tristes. Mas você está aqui, desde pela manhã você ouve as músicas tocando, e seu coração se espreme de tanta dor, de tanta lágrima, porque a sua não está na face da terra. Deus vai te consolar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo disse, em João capítulo 20, versículo 21, a mãe quando está para dar à luz tem tristeza, mas quando o filho nasce, ela se esquece de todas as dores que passou. Mãe é assim, ela sofre pelo filho, mas quando ela vence, se fosse preciso, ela sofreria tudo de novo, para ter o seu filho perto dela. É assim ou não é? Quem acha que é assim, fique de pé e aplauda bem forte a Jesus de Nazaré. Aleluia, aplauda mais forte ao Senhor. Por isso nesta noite eu parabenizo você que é mãe. Você que é mãe, eu parabenizo a você. Deus te abençoe, Deus te concede. Que o Espírito do Senhor Jeová, console. Só precisa um obreiro, não sai todo mundo não, deixa só 2 resolve lá. Só 2 ou 3 resolve lá. E obreiro homem, se for um cabra macho, 2 obreiros machos lá fora, deixa as mulheres obreiras entrar. Não sai gente, todo mundo não. Só precisa 2 obreiros. 3 obreiros resolve, porteiro que deixa lá. E as irmãs obreiras ficam. 2 obreiros, um homem aí. É um cara querendo dizer coisa lá fora. Não é o diabo mesmo um negócio desse. Está repreendido em nome de Jesus, amém? Espero que nesta noite Deus venha abençoar cada mãe que está aqui. Cada mãe, cada filho que possa dar de si ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar agora. Quantos você tem aqui que não tem mais mamãe? Levante sua mão, por favor. Muita gente. Eu sinto muito por você. Mas eu sei que Jesus será teu pai e tua mãe. Eu vou orar por todas as mães aqui. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Tem alguém aqui que tem uma mãe que tenha mais de 90 anos? Mais de 90. Levante sua mão para eu ver. Quem tem uma mãe de mais de 90 anos? De mais de 85 anos? Mais de 85 anos. Que bom, que lindo. Parabéns. Vamos orar? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu peço a tua bênção em favor de todas as mães que estão. Aqueles que não têm mães, consola nesta hora. Aqueles que têm mães, conscientiza do valor que tem uma mãe. Quantas vezes as mães deixaram de adquirir para si, para adquirir para os filhos. E eu abençoo, Senhor, a todos. Eu sei que tem filhos aqui, meu Deus, com o coração partido, com o coração dolorido. Mas eu peço o conforto do Senhor sobre esses filhos. E que a tua bênção repouse sobre as mães que aqui estão. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que essas mães sejam abençoadas. Que a mãe que está aqui, que está enferma, seja curada. Que a mãe que está aqui, que está enferma, seja abençoada. A mãe que está triste, seja visitada pelo Senhor. Aleluia, Jesus de Nazaré. Oh meu Pai, abençoa todas as mães que estão aqui, como tu abençoaste a Rispa, aquela mulher decidida. Abençoa também, meu Pai, todas as mães que aqui estão, pelo amor do teu santo nome. Ó Deus, vai curando todas as mães que estão aqui. Qualquer uma que esteja triste, abatida, preocupada, eu te peço agora que o teu Espírito levante-se sobre elas, desça sobre elas, encha a todas, dando-lhes capacidade e muitos anos de vida. Oh, glorificado seja Deus. Eu abençoo essas mães em nome de Jesus. E todas digam amém. E todos digam amém. Levanta as duas mãos e dêem graças a Deus.
e aplauda Jesus agora, em nome de Jesus. Senhor.